Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, obrigado por sua audiência. Estamos entrando no ar através do canal 14 em Recife, região metropolitana, e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e pelo Spotify da Rede Brasil. Se inscreva em nosso canal e compartilhe os nossos links com seus amigos e familiares. Hoje estudaremos a 5ª lição com o tema O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. E para comentar a lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pastor irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. Do diácono irmão Ramon, pastor irmão Ramon. Paz do Senhor, pastor. E do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Pastor irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nando Jackson. Nesta lição veremos a definição etimológica e teológica do termo casamento. Estudaremos o plano original do casamento, segundo a Bíblia Sagrada. Mostraremos como o casamento de Ruth e Boaz simboliza o relacionamento do Senhor Jesus com a sua noiva, a igreja. E, por fim, elencaremos que podemos aprender com esse casamento. Evangelista Alessandro, o senhor poderia, por favor, ler o texto áureo desta semana? Pois não, pastor. Diz assim o texto áureo. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo 11. Irmão Ramon, o senhor poderia ler, por favor, a verdade prática desta semana? Sim, senhor pastor. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? São 3 os objetivos da lição. O primeiro, explicar o compromisso de Boaz com Ruth, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth, e o terceiro e último objetivo, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Ruth, no capítulo 3, versículos 8 ao 10 e capítulo 4, versículo 11. Acompanhe conosco. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhuns jovens foste, quer pobres, quer ricos. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a 5ª lição com o título O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Semana passada estivemos estudando a lição 4, que teve como título O encontro de Ruth com Boaz. E naquela lição nós pudemos estudar no primeiro tópico, Boaz, o remidor, conhecemos Boaz como o remidor de Ruth. No segundo tópico, o carinho de Boaz para com Ruth. E no terceiro, a colheita de Ruth e sua sobrevivência. E aprendemos muitos princípios naquela lição sobre o respeito, sobre relação interpessoal, relação entre patrão e empregado, entre irmãos na igreja, entre outras coisas. Esta semana nós estamos concluindo o livro de Ruth especificamente. A lição de hoje está baseada no capítulo 3 e 4 e especificamente já que estamos tratando do casamento de Ruth e Boaz, uma situação que está descrita no capítulo 4 do livro de Ruth. Então hoje nós estamos concluindo o livro de Ruth, semana que vem estaremos iniciando o livro de Esther, e esses 2 capítulos
que estão sendo trabalhados em nossa lição, evangelista Alessandro, é importante que o professor ele introduza inicialmente, né, aos alunos, pedindo para os alunos abrirem a Bíblia. São capítulos curtos que podem ser lidos e acreditamos que a essas alturas o professor já tenha desenvolvido a dinâmica e um estímulo junto com a classe para que a classe pudesse ler este livro, né, durante o trimestre. Então é o momento de fazer uma revisão nesse capítulo 3, nesse capítulo 4, considerando que eles já leram um capítulo, né, e se focar de maneira mais cirúrgica no capítulo 4, que é o capítulo que fala especificamente do casamento. Perfeito, pastor. Eu acredito que esses dois capítulos, como o senhor falou, eles se entrelaçam e se completam, mas a lição de hoje, que é a última lição sobre o livro de Ruth, de fato, o seu contexto está no capítulo 4. E a gente acredita de que, fazendo uma leitura antes de iniciar o ensino em classe, isso ajuda bastante, porque só a proposição do texto já tira muitas dúvidas, não é? Quando a gente olha para o texto, a gente vai conseguir encontrar aqui detalhes riquíssimos, né? Não só da atitude da Noemi, atitudes sábias e que demonstram muitos ensinamentos para a nossa vida diária, mas também de Ruth, não é? Nós aprenderemos nessa lição ações respeitosas, cautelosas e dirigidas por Deus que fizeram com que o casamento fosse frutuoso. Então, pastor, eu acredito, como o senhor falou, de fato, a leitura desse casamento, inclusive o próprio título, né, que a Sociedade Bíblica ela deu esse capítulo, foi Boaz casa-se com Ruth. Então, a leitura por si só desse capítulo já vai esclarecer muitas coisas, com certeza. E lembrando que o senhor está falando da Sociedade Bíblica, o senhor está se referindo ao texto da sua Bíblia, da né? minha Bíblia. E alguém pode dizer, não, ele falou Sociedade Bíblica, mas é CPAD, não. Estamos falando, ele está mencionando da Bíblia. Exato, que ele está olhando, né? Isso, exatamente. Bom, amor, então, essa lição, o capítulo 4 é um capítulo fundamental, né? Muito importante que o professor ele explore bem esse capítulo nesta lição. Sim, senhor pastor. E a própria lição, não é, ela vai tratar aqui a palavra-chave, não é, que é a remissão. Não é? E a gente vê que a palavra remissão aí é um resgate. Não é? Então, todo esse capítulo 4, não é, que já a gente vai estar entrando no assunto, mas vai mostrar aí a grande atitude de Boaz, que foi resgatar. Não é? O evangelista citou muito bem aqui sobre os conselhos de Ruth, não é? Mas também a lição vai estar totalmente baseada no casamento. Né? Tem muitas pessoas que estão chegando novas na igreja, muitos novos convertidos que ainda não têm o entendimento do que é o casamento, como funciona o casamento de quem é, quem fez, quem criou, e quando ele chega dentro da igreja vai se deparar justamente com esta lição do casamento. Vai ser muito importante o professor em sala de aula abordar os princípios do casamento e mostrar que foi Deus quem criou o casamento, pastor. Então vamos chamar aí a primeira tela, o mapa mental de nossa lição, que é a síntese, né, irmão Jonas? Isso. Da lição que está sendo abordada esta semana. Queria que o senhor lesse aí e pudesse fazer um comentário. Pois bem, pastor, o mapa mental nada mais é do que os tópicos da lição e os subitens também de cada tópico. O primeiro está lá, o compromisso de Boaz com Ruth. Logo acima tem a palavra em vermelho que é explicar, que o objetivo desse tópico é justamente esse, explicar o compromisso de Boaz com Ruth. A partir desse tópico, nós iremos ver o lugar da bênção, a iniciativa de Noemi, respeitando justamente o processo que será comentado. E o segundo tópico, o casamento entre Boaz e Ruth. Esclarecer, que esse é o objetivo principal desse tópico, e esse esclarecimento será dado a partir dos seguintes subitens, né? Concluindo o negócio, resgate a lei do levirato, o registro público. Então, esses subitens, na verdade, esclarece como o casamento de Boaz e Ruth se deu. Relacionar, embaixo nós temos o terceiro tópico da lição, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz, fazer esse relacionamento
esse é o objetivo do tópico, esse relacionamento vai se dar a partir do quê? A partir justamente do nascimento de Obed. Vai se dar esse relacionamento, será demonstrado também como Boaz sendo um tipo de Cristo. Então é dessa maneira que a lição está organizada. E se o professor prestar bem atenção nos verbos lá em cima, explicar, esclarecer e relacionar, a lição de maneira lógica está bem amarradinha. Vamos para a próxima tela. E a próxima tela é a tela que temos todas as informações básicas, pedagógicas de nossa lição, né? Nós temos aí a palavra-chave, remissão, temos os objetivos da lição, são os 3 objetivos, temos a verdade e prática e lá em cima temos o texto áureo. E a palavra remissão, como sendo a palavra-chave, que é um elemento que estrutura, toda a lição está estruturada em cima dela, está direcionada a partir da palavra remissão. E é bom pontuar também uma fala que foi tanto do evangelista como também aqui do nobre amigo, irmão Ramon, que não é só um casamento, não está se falando de um casamento, está se falando de um resgate. Não é somente um resgate, está se falando também da linhagem de Cristo Jesus que vai passar por aí, onde a gente vai ter já, na verdade, uma moabita, né? uma pessoa de outra nacionalidade que vai estar inserida justamente na linhagem do rei Davi e posteriormente na linhagem de Jesus Cristo. Então, essa palavra remissão, palavra-chave, e ela se espelha justamente ali no compromisso de Boaz com Ruth, no casamento entre Boaz e Ruth e no relacionamento, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e através de Boaz. Diferentemente das outras lições, que sempre aparecia a palavra explicar, geralmente no terceiro tópico da lição, essa aparece na frente. Mas não significa que a aplicação da lição está restrita somente ao primeiro tópico. O autor da lição, ele foi muito feliz porque em cada tópico ele coloca uma breve aplicação. Isso. Então, se o professor se direcionar pela palavra-chave, então a aula vai ter início, meio e fim. E lembrando, pastor, da verdade prática, né? A verdade prática diz o seguinte: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Da verdade prática, 2 palavras podem ser destacadas aqui: a questão de uma mulher ser virtuosa e a questão do servir, que por sinal esse mesmo termo apareceu também na aula passada. A ideia de servir, a mulher virtuosa é aquela que serve e serve bem ao reino de Deus, e aí vem as suas aplicações. E essa verdade prática, irmão Jonas, serve até para o professor, até de maneira introdutória, já começar a reflexão, né, sobre o conteúdo da lição, porque como é uma verdade prática, isso. Então são palavras que o senhor bem destacou, né? Mulher virtuosa e servir. Mulher virtuosa e servir são 2 palavras que são essenciais aí, que são importantes aí nessa verdade prática, para que o professor entenda o caminho da aplicação da lição. Da aplicação, e está se falando de mulher, mas também se aplica justamente à igreja de maneira geral, né? O que é ser virtuoso? É o ser, quer dizer, entre tantas definições, a gente pode trazer justamente uma: o servir, e o servir bem. E todo o livro de Ruth, para o professor que acredito que o professor já leu o livro de Ruth por completo, ele vai perceber que Ruth, a moabita, ela serve bem. Aparecem expressões no texto, por exemplo, assim: a vossa beneficência, né, que vocês fizeram com os meus filhos, que fizeram também comigo. Então ela foi benevolente. Então a ideia de servir a sogra, capítulo T, que já foi comentado, ela não pode sair para se abaixar para pegar a espiga, mas eu vou pegar a espiga justamente por ela. São atitudes bonitas que vai aparecer justamente na palavra servir. E quando for comentado o capítulo 4, é interessante que ela diz assim, ela diz a Boaz: aqui está a tua serva. Então, a palavra servir é importantíssimo justamente para o professor aplicar essa lição. Tem tantas lições, né, que vão sair. E é preciso atentar, né, para que o professor não se foque ou não fique apenas no passado, né? De repente vai tratar o capítulo 4 do livro de Ruth, ele de repente se preocupa tanto com a questão da remissão, tanto com a questão do falar do levirato, tanto dessa questão histórica, da história em si, deste casamento, que às vezes o evangelista acaba se perdendo na aplicação, porque a lição, vamos dizer assim, de um modo geral,
a lição ela tem a sua fundamentação bíblica, e nessa fundamentação bíblica você tem um contexto histórico, cultural e tal, mas também a lição não é só isso. A lição é a aplicação. Você tem que ter esse fundo histórico, cultural, interpretação do texto bíblico, mas, sobretudo, o aluno ele vai buscar na sala de aula não só a informação do texto bíblico, ele vai, sobretudo, buscar a aplicação da lição. O que essa lição tem a ver com minha vida prática? Exatamente, pastor. E é justamente aí onde vai ser o ponto central da lição, que é contextualizar com os nossos dias. Mostrar de que Deus ele é o provedor de um feliz casamento, por exemplo. Mostrar que Deus ele tem interesse em que o casamento resulte em bênçãos, porque depois desse encontro de Ruth com Boaz, a gente vai ver de que a história de tristeza, ela vai ser mudada agora para uma história de alegria. O livro começa com funerais, vai terminar com casamento, e não só casamento, mas filho, que é resultante de uma bênção de Deus, porque a Bíblia diz que os filhos são bênçãos do Senhor. E isso aqui já é a aplicação da lição em si, não é? Então, eu acho que o que tem que ser feito, como o senhor disse, é mostrar o contexto histórico, sobretudo, claro, as referências bíblicas, mas mostrar que, através desta história de Ruth e Boaz, nós temos como aplicar para as nossas vidas hoje. O Deus que abençoou Ruth, guiando-a no caminho certo, levando para propósitos corretos. Nós vamos ver aqui que ela toma algumas atitudes que, ao olhar de alguém, talvez não fosse possível. Mas ela, seguindo o conselho da sua sogra, debaixo da orientação de Deus, ela segue. E a gente vai ver que o casamento hoje, por exemplo, também é da mesma forma. Quando nós seguimos o conselho dos mais velhos, por exemplo, Paulo disse que as mulheres mais jovens devem aprender com as mais velhas. Então, assim como Ruth fez, seguindo o conselho de Noemi, as jovens que estão iniciando um casamento devem fazer também, recolher informações, conselhos, não é? De como começar um casamento, e aí vai dar certo. Então, é justamente essa aplicação, que é isso que o senhor está dizendo, que eu acredito que vai fazer toda a diferença no conteúdo do domingo. Vamos para a próxima tela. Na próxima tela, nós temos aí o primeiro tópico de nossa lição, compromisso de Boaz com Ruth. E o primeiro tópico tem 3 subtópicos. Primeiro subtópico, no lugar da bênção. Segundo, a iniciativa de Noemi. E o terceiro, respeitando o processo. Irmão Ramon, esse primeiro tópico, compromisso de Boaz com Ruth. Aqui nós temos subtópico, no lugar da bênção. E o autor da lição, ele diz o seguinte: a colheita da cevada e do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Ruth 2:23. Seu lema era: tudo quanto me disseres, farei. Ruth 3:5. Ruth teve a oportunidade fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Gênesis 2:18, Eclesiastes 4:9-12 e Hebreus 13:4. E concluindo o tópico, diz assim: a bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. E aqui fala do lugar da bênção. Só que o lugar da bênção, a gente percebe aqui, não se fala do lugar da bênção no sentido físico. Sim, senhor. Está falando de submissão e obediência. O lugar da bênção é estar debaixo da submissão e obediência, onde Deus, dentro dessa submissão e obediência, orienta que se fique. Então, eu achei interessante esse primeiro subtópico, porque o autor já deixou claro de que, diferentemente desta onda que nós temos aí
hoje nessa ideologia feminista, a mulher completamente anti-casamento, vamos assim dizer, anti-casamento, uma ideologia que prega contra a família tradicional, prega contra os princípios estabelecidos das Escrituras. E observe, ela era uma mulher moabita. Como mulher moabita, ela não estava sujeita, não precisava se sujeitar a isso, porque o pacto de Deus era com Israel. Mas por conviver com sua sogra, a gente percebe claramente que ela converte-se ao Deus de Israel, até pela fala bem clássica dela, né? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Então a gente percebe que esta mulher, Ruth, era uma mulher completamente diferente, uma mulher submissa, uma mulher crente, que olhava acima de tudo para um projeto que Deus havia tensionado, que Deus havia proposto, não só para a sua vida, mas para a vida de sua sogra. Perfeito, pastor. E o senhor leu aí o primeiro tópico, e eu tiro aqui algumas frases desse tópico que o senhor leu. Por exemplo, o capítulo 3, versículo 5, que foi o que o senhor citou, que está na lição, o capítulo 3, versículo 5 de Ruth diz: tudo o que me disseres farei. O que é que estava acontecendo aqui? A colheita tinha acabado. A missão de Ruth, por exemplo, vamos assim dizer, ela tinha acabado. Por quê? Eu já resgatei comida, já entreguei a minha casa, porque a gente viu na lição passada que Noemi e Ruth estavam no lugar da bênção, ou estava na casa de pão, Belém, mas o seu armário estava sem pão. Ela foi em busca, mas agora todo o processo da bênção, da colheita, melhor dizendo, acabou. Então, Ruth poderia encerrar o seu compromisso. Por quê? Porque a sua casa, o seu armário, vamos assim dizer, já está abastecido. Mas não, ela continuou. E o último ponto que o senhor leu, que está na lição, no primeiro tópico, diz: a bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. O senhor citou algo muito interessante no seu início da sua frase, dizendo que a bênção não era o local físico, porque eu costumo dizer que a bênção acompanha quem vai ser abençoado. Aonde ele estiver, ele está sendo íntegro, tendo um caráter, que a verdade prática vai dizer, falar a palavra caráter também. Então, Ruth foi uma mulher íntegra, uma mulher que tinha caráter, e ela permaneceu. A colheita acabou, mas ela disse: não, eu vou ficar do lado de Noemi. E aí a gente vai ver que, por mais que acabou, vamos dizer assim, o trabalho, mas Deus decidiu, naquele momento também, abençoar esta mulher chamada Ruth, pastor. E é interessante, irmão Jonas, essa questão do lugar da bênção, porque, assim, eu digo porque hoje existem diversas nomenclaturas que são usadas para lugar da bênção, né? Sim. Tem gente que diz: não, o lugar da bênção é no monte. Aí deixa de estar na igreja para ir para monte. Isso. O lugar da bênção é na casa da irmã fulana, que é profetiza. Aí ali é o lugar da bênção, porque Deus fala mais rápido lá na casa da irmã do que na igreja. Uma vez eu vi até uma pessoa dizer que havia saído da igreja, estava em outra denominação, e disse assim, e conversando com ela, disse assim: mas fulana, ela disse: olha, hoje eu estou em tal denominação. Por quê? Porque lá Deus fala mais rápido. Deus fala mais rápido. Aqui, Deus demora muito a falar, mas lá Deus fala mais rápido. Então, para ela, na cabeça dela, o lugar da bênção era o lugar onde Deus, entre aspas, e entre aspas mesmo, falava mais rápido. Ou seja, às vezes, a interpretação do lugar da bênção é o lugar da facilidade, é o lugar que não envolve sofrimento, é o lugar que não envolve renúncia. Mas aqui, esse lugar da bênção aqui, e ela retorna para Jerusalém, era o local da bênção, envolveu tudo isso, envolveu renúncia, envolveu submissão, envolveu caráter. Então, irmão Jonas, Jerusalém era o local da bênção, porque lá é que estava o remidor dela. Com certeza. E assim, é bom deixar claro que não faz referência, né, quando vai para a aplicação, a um local estritamente físico. Tem duas palavras aqui que o autor destaca, que fala muito do caráter de Noemi, chama-se lealdade e submissão a Noemi. E
expandindo mais isso aqui, a lealdade dela e a submissão não era somente a Noemi, era também a Deus. Então, quando essas duas coisas se encontram, a lealdade em relação a Deus, a submissão em relação a Deus, a lealdade e a submissão em relação à liderança, que nesse caso aqui seria de Noemi, porque estava dentro da casa dela, mas está dentro dos nossos dias também a liderança da igreja. Quando essas coisas se encontram, eu posso dizer que o local já existe, aonde estiver. E o senhor mencionando que ela veio de fora e estava lá, observe que era uma viúva pobre, uma mulher que já tinha terminado o período da colheita e do ponto de vista geográfico a colheita ia levar mais tempo para chegar, então Ruth trabalhou muito, porque um local que chove aproximadamente de 3 a 4 vezes por ano já dá para imaginar o serviço dessa moça daqui. Então a lealdade é muito grande. Aí despertou em quem? Despertou em Noemi. Ela precisa casar. Então precisa casar. Mas existe um Deus no céu que vê fidelidade, lealdade, submissão, serviço duro, debaixo de sol quente, como foi trabalhado na lição anterior. Então, para quem quer o local da bênção, vai ter que aprender a lealdade, submissão e a trabalhar duro. Interessante que a bênção de Deus estava sobre a cidade, estava na cidade, né, de onde a família originalmente saiu. Isso. A família saiu porque estava passando fome, estava uma dificuldade muito grande, foi embora lá para Moabe, depois teve que retornar, e agora ela retorna só com a nora, Ruth, sem marido e sem os filhos, o que estaria desenhando naturalmente uma história. A história estaria sendo finalizada com uma tragédia. Estamos vendo que, e nesse texto a gente vê que Deus estava reescrevendo a história, né? Então era o local que talvez na mente de Noemi lembrasse a angústia do marido, dos filhos. Imagine o impacto do retorno. Ela volta sem o marido, volta sem os filhos, as lembranças afetivas que ela teve daquela cidade e que saiu com o marido e com os filhos, mesmo naquela dificuldade, mas agora retorna só com uma nora. Isso deve ter impactado muito, né, irmão? Do ponto de vista sentimental, isso impacta qualquer pessoa que vá se analisar, se colocar numa situação como essa. Posso dizer tinha condições suficientes para dizer assim, eu vou entrar na depressão, aqui mesmo a gente vai morrer e simplesmente, aliás, se acaba. Mas as lições anteriores, essa também já pontua a ideia de tomar uma atitude. Porque a gente escuta aquele discurso, o pessoal dizendo, Deus vai mudar a história, Deus vai fazer tal coisa assim, mas faz alguma coisa também. Quer dizer, faz feito... Imagine se Noemi dissesse, olha, perdi o marido, perdi os filhos, a gente vai ficar em Moab e vai morrer aqui. Imagine se ela chegasse em casa também, justamente com Ruth, e dissesse, Ruth, não tem mais jeito, tu é moabita, a gente vai morrer aqui. Ruth disse, eu vou sair. Ruth toma a atitude de voltar, ou melhor, Noemi toma a atitude de voltar e Ruth toma a atitude de trabalhar. Então está sendo feita alguma coisa aí. Então é justamente esse caráter, se sobressair nessa situação, que existe um Deus no céu, que está a favor do seu povo. Porque há pessoas que às vezes se preocupam só com uma intervenção sobrenatural divina, mas é preciso que compreendamos que como cristãos existe um princípio, existem princípios que nós devemos seguir, né? Atitudes que devemos tomar. Deus não vai fazer nada que o homem possa fazer. Por exemplo, há pessoas que dizem, não, eu quero ser próspero na vida, eu quero ser um empresário, eu quero ser isso. Não há nenhum problema nisso. Agora, ficar sentado esperando que o anjo desça com a chave de uma empresa entregue, não. Eu tenho que levantar cedo, tenho que trabalhar, tenho que orar, tenho que levantar cedo, trabalhar, porque o trabalho é uma bênção divina, né? O trabalho é uma bênção divina e a bênção de Deus vem sobre aqueles que de fato trabalham, que se esforçam, que tomam atitude. Então, o que podemos comentar sobre o capítulo 4 do livro de Ruth?
Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 5ª lição, que tem como título O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. No bloco anterior, nós estávamos comentando o primeiro tópico, e no primeiro subtópico, foi pontuado no lugar da bênção, estávamos comentando que Ruth estava de fato no lugar da bênção, e essa bênção envolve submissão, essa bênção envolve obediência, e, acima de tudo, renúncia. E o autor da lição fez até um contraponto entre o testemunho e a vida piedosa de Ruth com o movimento contemporâneo do feminismo. E nós vamos ainda no primeiro tópico da lição ainda comentar, evangelista Alessandro. Pois não. E aí nós já introduzimos um pouco sobre a iniciativa de Noemi, porque há pessoas que pensam que as bênçãos vão descer do céu. Tem gente que diz assim, eu lembro que na época de juventude, tinha jovens na minha época que diziam assim, que não precisavam estudar e nem trabalhar. E nem iam buscar ir atrás de emprego, distribuir currículo, porque Deus ia mandar chamar em casa. Aí eu questionava e dizia assim, mas tudo bem, Deus vai mandar chamar em casa, mas você fez algum curso? Você se qualificou? Você se preparou para isso? Ele disse, não, mas eu creio no mistério, creio na providência, creio no milagre que Deus vai fazer isso. E só que aqui, no texto bíblico, a gente vê que a atitude de Noemi foi completamente diferente. Mesmo servindo a Deus, ela compreende que na vida nós temos que tomar iniciativas, temos que tomar decisões, claro, decisões e iniciativas sempre debaixo da orientação divina, mas esta iniciativa e essa decisão deve ser tomada por nós e não por Deus. Sem sombra de dúvida, pastor, ficar de braços cruzados não vai resolver muita coisa. É óbvio que nós devemos confiar em Deus, acreditar na sua provisão, saber que é Ele quem cuida de nós, como Lucas escreveu no livro de Atos, Nós nos movemos e respiramos e existimos por causa dele. Mas isso não significa dizer que nós devemos ficar ociosos, de braços cruzados, esperando com que a bênção caia dos céus. Quando a gente olha, por exemplo, para o capítulo 3 do livro de Ruth, nós vamos ver atitudes que são tomadas não só por Noemi, mas por Ruth também. Primeiro, Noemi foi uma mulher muito experiente. Ela percebeu que os cereais que foram colhidos tinham sido levados para a eira, um lugar estratégico, geralmente um lugar amplo, grande, onde ia ser debulhado ali e os grãos seriam recolhidos. Ela entende de que o momento da colheita já tinha cessado e agora seria o momento da debulha, para depois esses grãos serem vendidos. Então ela percebeu que era o momento certo. E isso aqui, pastor, a gente entende que reflete a experiência de Noemi. E a partir de sua experiência ela toma a atitude de fazer alguma coisa. Porque se ela soubesse do que aconteceu e ficasse de braços cruzados, a bênção não ia cair do céu. Foi como o Senhor disse. Existe a parte divina em prover, em abrir, em capacitar, em conceder, mas tem a parte humana também. Essa história de que eu vou conseguir um bom emprego, eu vou passar no concurso, eu vou passar no vestibular, só dormindo até meio-dia, não vai dar certo. Tem que ter uma atitude. Então veja o que Noemi faz no versículo 2. Ela diz assim, ora, pois, não é Boaz com cujas moças estivesse de nossa parentela? Então ela já inicia aqui tomando uma atitude. Aqui é a questão humana, a gente vai ver a questão divina depois. Mas no versículo de número 2 ainda ela diz assim, eis que esta noite padejará, a cevada na eira, ou seja, espalhará a cevada na eira para debulhar. Aí diz assim, versículo 3, aqui é a atitude, não é? Por isso que diz que teve uma iniciativa. Noemi toma iniciativa. Lava-te, pois, e unge-te,
e veste os teus vestidos e desce a eira. Veja, você vai ter que fazer a sua parte. Desce a eira. Porém, não te des a conhecer a homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Aí, aqui foi a atitude de Noemi. Ruth poderia dizer, vou não, estou fora. Aí vem a segunda pessoa agora, que é Ruth. Aí Ruth disse assim, e ela lhes disse, tudo quanto disseres, farei. Versículo 6, então foi para a ira. Porque tem pessoas que dizem e não faz, não é? Inclusive Jesus conta uma parábola, né, de 2 filhos. Um que dizia que ia fazer e não fez nada. E 2 servos. E o outro que não disse nada e fez. Mas ela que disse e fez. Versículo 6, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Então, pastor, eu entendo de que aqui, quando a lição fala sobre a iniciativa, está dizendo justamente isso. Deus preparou tudo. O que foi que Deus fez? Deus permitiu com que Noemi e Ruth, mesmo depois de um momento de luto, chegasse à terra, permitiu com que descobrisse que Boaz estava ali vivo, permitiu com que eles desse a autorização para ela recolher as espigas e permitiu com que ela chegasse até o final da colheita e numa noite específica, em um momento específico, em uma situação específica, ela disse, chegou a hora. Agora aqui, pastor, concluo minha fala fazendo um contexto que o senhor disse. O senhor falou sobre estudar, sobre se preparar para conseguir um bom emprego. E Ruth fez isso. Veja que ela se levantou, se lavou, se ungiu, colocou um bom perfume, um bom óleo, vestiu o melhor vestido e desceu. É aqui onde nós podemos aplicar nos nossos dias, pastor, que encaixa-se a ação humana, não é? Às vezes a gente quer que Deus faça as coisas, mas a gente não se prepara, não se unge, não se banha, não se troca, não coloca a melhor roupa. Isso aqui é uma preparação. É a ideia aqui do sinergismo, né? Da ação de Deus na história, mas também tem ação humana. É óbvio que em algum momento Deus pode agir sozinho, Ele é soberano. Mas em via de regra é preciso ter uma iniciativa, é preciso fazer a nossa parte. E Ruth e Noemi, ambas, fizeram a sua parte e Deus cooperou com elas e deu tudo certo para esse casamento. Eu lembro de uma frase de um grande empresário que já faleceu, Antônio Hermílio de Moraes. Ele dizia assim, abre aspas, não basta sonhar, é preciso acordar cedo e trabalhar, fecha aspas. Então, irmão Ramon, a gente percebe não só a iniciativa que o evangelista comentou aqui sobre a iniciativa, sobre a preparação, mas há uma coisa também que é fundamental importância nesse tópico, ele fala sobre respeitando o processo. É saber que para tudo há um tempo determinado debaixo do sol. Aí eu quando vi esse tópico, eu lembrei muito de Davi, né? Davi, ele foi ungido rei, mas entre o tempo que Davi foi ungido rei até o momento da sua entronização, houve um espaço de tempo considerável. Ele até teve a oportunidade de matar Saul, ele poderia ter matado Saul, mas o que é que ele disse a mim? Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ele poderia ter dito assim, mas Deus já me ungiu mesmo? Então eu estou fazendo um serviço para Deus. Só que ele sabia que o processo não era esse. Havia um processo legítimo de substituição que ele, como homem de Deus, deveria respeitar e que de fato respeitou. Tanto que, quando aquele soldado vem mentindo lá no livro de Samuel, dizendo que foi ele que matou Saul, achando que ia ganhar ponto com Davi, Davi disse assim, se você não... Peraí, eu não fiz isso? Eu que, entre aspas, teria toda a legitimidade, poderia fazer, não fiz, e acabou morrendo pela língua, né? O mentir acabou sofrendo a pena de morte. Perfeito, pastor. Conforme o evangelista Alessandro Barreto também já vem citando, não é? Eu acho que uma das coisas que, além do lugar da bênção, a iniciativa de Noemi é respeitar o processo.
não é? E que processo é esse? Que está mesmo no texto, não é? O capítulo 3, versículo 8, não é? Que é justamente onde começa a nossa leitura bíblica em classe. O versículo 8 diz: E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. Por que Ruth fez isso aqui? Foi o conselho de Noemi. O evangelista citou muito bem aqui o período da colheita e etc., que Ruth se preparou, não é? Ela teve a iniciativa. Mas, quando ela se deita aos pés do homem chamado Boaz, que é o remidor, eu acho isso muito interessante, pastor. Ela foi aos pés de quem podia lhe remir. Porém, ela não foi uma mulher, vamos assim dizer, ousada de querer algo a mais. Não, ela apenas ficou ali calada. E o texto vai dizer que à meia-noite este homem Boaz olhou, se estremeceu e observou. É por isso que o texto está dizendo, respeitando o processo. Poderia ter acontecido alguma coisa ali, mas Boaz disse, não, eu ainda preciso pagar, eu ainda preciso respeitar esse processo. Aonde a gente vê que muitas das pessoas hoje em dia não respeitam processo nenhum. Passa por tudo, passa por cima e não quer nem saber. E a gente vê que no futuro o resultado aí, me permita agora eu usar essa linguagem daqui nordestina, quebra a cara no futuro. Por quê? Porque não respeitou o processo. Eu fico imaginando, pastor, se Boaz e Ruth, naquele momento, observe, não tinha ninguém olhando, estava dentro do seu quarto, estava dentro de um local fechado, mas não, Boaz, ele respeitou o processo. Onde a gente vê que, biblicamente, muitas das pessoas ele não respeitaram o processo e, inclusive, pagaram um alto preço, que foi aí morte e destruição dentro da sua própria casa. Mas Boaz disse, não, eu prefiro respeitar o processo. Ruth, eu prefiro respeitar o processo, que a gente vai colher os frutos que a gente vai ver aí no capítulo 4, o nascimento aí de Obed, pastor. Até porque ele não tinha o direito legítimo de remir diretamente, porque tinha alguém à frente dele, né? Dele. Então, isso destaca ainda mais o caráter. Isso. O caráter de Boaz, um homem íntegro, um homem irrepreensível. Eu queria chamar a próxima tela. A próxima tela nós temos aí no primeiro tópico, irmão Jonas, que vai falar sobre esse casamento, né? O plano original do casamento segundo a Bíblia, que é a união heterossexual, monossomática, união indissolúvel e união monogâmica. Rapidamente aí, que seria uma aplicação, né? Uma aplicação aqui desse tópico. Vamos ver aí, comente alguma coisa. Sim, senhor pastor. Deixar já engatilhado um versículo bíblico que tenta resumir tudo, que tem vários versículos que atendem justamente esse critério. O capítulo 2 e o versículo de número 24 do livro de Gênesis. Livro de Gênesis diz assim: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma carne. Aí, esse é um dos textos de tantos outros. Ainda tem um versículo número 24, o versículo ainda de número 23 também pode ser utilizado. O plano original de Deus para o casamento, já que está se falando do casamento de Boaz com Ruth, então o foco também dessa lição é mostrar como se dá o padrão de casamento segundo as Escrituras Sagradas. Como a Bíblia é nossa regra de fé e prática, aqui tem princípios que começam no livro de Gênesis, vai até o último livro da Bíblia. E o princípio delegado por Deus pode ser resumido da seguinte maneira, entre tantos versículos bíblicos: união heterossexual, esse é o padrão, macho e fêmea, isso é um padrão de cunho bíblico. Capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo número 27, criou macho e fêmea, os criou. Quer dizer, o capítulo 2 e versículo 24 de Gênesis, que nós lemos aqui, deixará o homem, a mulher, o seu pai e sua mãe, se apegar-se à sua mulher, no processo do casamento, a união monossomática. O casamento tem outra característica, né, que é difícil, pastor, até se falar em nossos dias, mas é bíblico, né? União indissolúvel. Só quem pode
fazer, não estou falando de exceções, a exceção é exceção, porque a Bíblia diz que Deus detesta o divórcio, isso é bíblico. Malaquias capítulo 2, versículo 16 mostra claramente isso, Deus detesta o divórcio. Estou falando de exceção, quer dizer, o princípio deixado por Deus é que só a morte é quem pode fazer essa separação. E essa união monogâmica, o casamento é um sistema de constituição familiar pelo qual o homem tem uma só mulher e um só homem. Esse é o padrão bíblico. Para o professor da escola dominical, deixar isso bem claro: heterossexual, monossomático, indissolúvel e a união monogâmica. Por sinal, o esboço produzido pela superintendência tem uma série de versículos bíblicos e o casamento se dá dentro desse contexto aqui. Aí você pergunta: e se for feito fora desse contexto? Antibíblico e anticristão. E é interessante que essa palavra monossomática e monogâmica, principalmente monogâmica, ela tem um sentido muito forte, porque, por exemplo, se falarmos apenas de uma união heterossexual, as pessoas, de repente, o indivíduo que vive uma vida de prostituição diz: não, eu estou dentro do princípio. Homem e mulher? Homem e mulher. O camarada que, como tem as culturas aí fora, a cultura poligâmica, né, que tem várias mulheres. Não, a relação é heterossexual. Eu estou me relacionando com a mulher. Só que aí tem um princípio monogâmico, ou seja, é um homem para uma mulher para um homem. Vamos para a próxima tela, por favor. A próxima tela, nós temos aí o casamento entre Boaz e Ruth, concluindo o negócio, o resgate e lei do levirato e o registro público. Evangelista Alessandro. Pastor, em relação a esse primeiro subtópico, concluindo o negócio, eu queria ler aqui um texto que ainda está no capítulo de número 3, o versículo 7. O diácono irmão Ramon leu o versículo 8, bem interessante, mas o versículo 7 tem algo aqui que a gente precisa pontuar. Havendo, pois, Boaz comido e bebido e estando o seu coração alegre, ou seja, ele estava satisfeito pela colheita que havia colocado, né? Essa ideia de comer e beber, estar alegre, não é como alguns tentam forçar o texto e dizer que ele estava embriagado, não. Ele estava alegre porque ele estava satisfeito por aquilo que ele estava vendo. A colheita estava lá, não é? Uma farta. Então, quem não se alegraria na fartura, não é? Então, é esse sentido aqui. Eu digo isso, pastor, porque eu já vi um certo comentarista dizer que Ruth aproveitou o momento em que Boaz estava, numa linguagem nordestina, chapado, estava embriagado e por isso correu. Não, o texto não diz isso. Inclusive, alguém forçando a barra diz: ele estava tão embriagado que não reconheceu Ruth. Porque no capítulo 2, quando ele a vê, ele diz: minha filha, e aqui ela diz: quem tu és? Só que aqui não é esse contexto. A alegria aqui é a satisfação que ele estava feliz, porque ele estava com a colheita farta. E o fato dele não reconhecê-la é porque ela estava produzida, pastor. Ele, quando a viu como uma serva carregando grãos. Perfeito. Aqui ela estava produzida, penteada, arrumada. Então ele disse: quem tu és? Ela estava tão bela, pastor, na simplicidade, que ele disse: quem é você? É outra mulher. É outra mulher. Às vezes, pastor, no nosso contexto mesmo, a gente se surpreende até com pessoas que a gente conhece no labor do trabalho e de repente você vai a uma festa de casamento: rapaz, é fulano, nem reconheci, está tão bonita, está tão bonito, não é? Então isso é comum acontecer. Então isso aqui não se trata de embriaguez. Mas vamos voltar aqui, o texto diz assim: e havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio a deitar-se ao pé do monte de grãos. Às vezes a alegria foi tão grande que ele se deitou ali. Aí o texto diz: então veio ela de mansinho. Ela não correu, ela não apressou, ela não forçou porta, veio devagar. Claro, para ninguém ver, mas também é claro que isso tem um simbolismo, né, por trás dessa palavra. Ela veio calma, de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Para concluir esse negócio aqui, pastor, era preciso que tivesse esse processo dela se inclinar aos pés de Boaz. Isso era um sinônimo de submissão, de respeito e também de pedido. Pedido de quê? Do resgate. Quando na cultura uma mulher fazia isso,
ela estava dizendo, inclusive diz o texto que ela pegou a capa, né? Veja, e sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que era uma mulher, e eis que uma mulher jazia aos seus pés, e ele disse, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Veja, e estende, pois, tua capa sobre tua serva, porque tu és meu remidor. O fato dele pegar a capa e cobri-la está dizendo o seguinte, olha, tu estás debaixo de minha autoridade, tu estás guardada, mas havia ainda algo a ser feito para que aquele pacto fosse concluído. E o texto deixa claro de que ele diz, olha, eu sei que tem um remidor mais próximo do que eu. No dia seguinte, vai ser falado isso aqui, não é? Vai se cumprir justamente o que a lei do levirato vai dizer. Mas antes de falar sobre a lei do levirato, ele vai à porta da cidade e de manhã cedo ele pede para que Ruth volte. Veja a preocupação de Boaz, um homem íntegro, para que você não seja defamada. Logo cedo o texto diz, que o versículo 10, ó, e disse ele, bendita sejas tu do Senhor. Inclusive essa expressão bendita do Senhor é uma palavra que aparece para Maria. Não é? O anjo diz isso, bendita do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última benevolência. Veja que ela tratou ele com respeito também, ela não foi com enxerimento, ela não foi, não, benevolência, essa última benevolência, desculpe, do que a primeira. Qual foi a primeira? Foi a que ela foi lá trabalhar, ela foi ajudar Ruth, ela foi ajudar Noemi. Aí ele diz assim, pois após nenhum dos homens foste quer pobre, quer rico, quer jovem ou quer velho. Aí ele diz assim, agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Então ele diz o seguinte, em outras palavras, tu és uma mulher virtuosa, tu tem boas qualidades, mas para concluir isso aqui, tem algo que ainda precisa ser feito. Vai para casa, o versículo de número 18, versículo 12 diz, não é? Que ele vai incentivá-la que ela vá para casa, e logo de manhã cedo, versículo 13, ela vai para casa e ele vai para a porta da cidade e chama ali 10 anciãos, que o costume da época era que esses anciãos serviam como juízes, né? A gente já aprendeu sobre isso, e ele vai levar o caso àquele juiz, chama o remidor mais próximo, o remidor mais próximo diz, rapaz, eu tenho interesse por essas terras de Elimeleque. Aí é quando Boaz diz, agora só tem um detalhe, para você comprar essas terras, você tem também que assumir um relacionamento com Ruth. Aí o remidor diz, não, eu estou com algumas coisas para resolver, não vai dar para eu assumir isso. E eu vejo aqui, pastor, Deus agindo na história. Aquilo que tem que acontecer, acontece. Quando a gente se coloca dentro da vontade de Deus, debaixo das orientações que é feita pelos nossos líderes, porque Noemi aqui é um símbolo de liderança também para Ruth. As coisas acontecem no tempo certo, da forma certa. Então aí é quando conclui-se o negócio, que é o próximo ponto que eu não vou entrar, porque certamente o senhor deve falar alguma coisa aí. Interessante essa a explicação, né, da Ruth aos pés de Boaz. Por isso que é importante entender o contexto cultural da época, porque se alguém olha com as lentes do Ocidente, com as nossas lentes, com as lentes do Ocidente, diz assim, ela foi se oferecer, que coisa mulher feia, né? Mulher enxerida, a mulher deve ficar no seu lugar, ela deveria esperar Deus revelar a ele para ir buscar, só que era um rito cultural dentro da própria cultura israelita, em que ele entendeu perfeitamente, só que era apenas o início de um rito que precisava ser concluído. Exato. E aí a aplicação, como o senhor já introduziu, a aplicação do resgate da lei e do levirato tinham que atender alguns critérios. E entre os critérios tinha alguém na frente dele, o que estava na frente dele abriu mão, e aí Deus trabalhou de maneira providencial, ele acaba resgatando Ruth, e aí, final feliz, né, irmão? É verdade, pastor. Em nenhum momento, já foi citado aqui, mas a gente quer reforçar, em nenhum momento Ruth foi vulgar. Em nenhum momento. Pelo contrário, ela seguiu a orientação de Noemi. O evangelista citou muito bem aqui, falando do se arrumar bem, estar bem vestida, cheirosa. Em nenhum momento ela foi vulgar. Ela apenas deitou aos pés e pode observar.
calada estava, calada ela ficou. E, Diácono Ramon, o senhor falou uma coisa aqui, pastor, vou pedir até desculpa por interpelar um amigo. Vulgar seria se ela deitasse sobre ele. Isso. Ela deitou aos pés, junto dos pés dele. Só o fato dela deitar aos pés, colado aos pés dele, não é nem sobre os pés, é aos pés. Aos pés quer dizer debaixo de. Ela deitou juntinho dele ali. Isso não mostra vulgaridade. Perfeito. Ela não chegou seminua. Ela não chegou feita a mulher de Potifar tirando as roupas, pulando em cima do Boaz. Pelo contrário, ela sabia qual era o rito. Deitar aos pés. Deitar aos pés e dizer, olha, eu estou debaixo da tua autoridade. Se você quiser, aí ele tira a capa e diz, não, eu quero. Agora, para concluir, vamos fazer o seguinte, de manhã a gente resolve esse problema no cartório. Então não houve vulgaridade, né? Pelo contrário, houve um rito e muito bem feito. Perfeito. E me chama muita atenção, né, que o texto vai mostrar, né, a corrigida vai falar que à meia-noite, né, a NVI vai tratar aí de madrugada, né, que calado estava todo mundo calado. E do nada Boaz ele se desperta e ele observa aquela mulher. E eu acho interessante, foi a frase do evangelista, que se a gente observar nos capítulos anteriores, Ruth se apresenta como tua serva. Sou tua serva. Mas agora Ruth não diz mais serva. O nome dela mesma, ela já diz, eu sou Ruth. E a gente viu na lição passada aqui que Ruth se pronunciando com esse nome, eu sou Ruth e não mais serva, Ruth já estava dizendo assim, olha, eu sou tua. Agora basta o remidor chegar, o momento certo, a hora certa, que é justamente a lei do revirato, não é, que a gente estudou na aula passada, né, onde previa que o irmão casasse, né, o irmão do cunhado se casasse com a viúva. Né? Então é isso, pastor. Em momento nenhum, Ruth ela foi vulgar. Pelo contrário, ela respeitou todo o processo. E essa lição, irmão Jonas, ela nos aponta diversas aplicações, né? Entre elas tem a aplicação de que todo homem e toda mulher, eles devem tomar iniciativas na vida, principalmente no que diz respeito ao casamento, né? Nós vivemos uma sociedade, e aí voltando àquele discurso, né, feminista, aquele discurso anti-família tradicional, discurso anti-bíblico, em que algumas jovens da igreja, alguns rapazes da igreja, por não estarem familiarizados com os princípios das Escrituras, estarem familiarizados com esse pensamento que tem sido massificado através das redes sociais, através dos centros acadêmicos, e às vezes estes jovens começam a defender um pensamento até antifeminista, se comportando como feminista, sem saber que aquele pensamento é feminista. E aqui esta lição ela vem reavivar esses princípios para esta sociedade contemporânea, de que o casamento não é uma instituição falida, que o casamento foi estabelecido por Deus, o casamento é uma instituição divina, a família é uma instituição divina, e salvo exceção daquele que tem o dom do celibato, porque é o dom de não casar, que aí é a exceção da exceção, vamos dizer, é uma exceção, mas no geral o homem foi criado por Deus como um ser gregário, que ele tende a se relacionar, e Deus lá no Gênesis já disse, não é bom que o homem esteja só. E aí Paulo responde em 1 Coríntios 7, porque não é bom que o homem esteja só? Por causa da prostituição. Aí Paulo diz, cada um tem a sua própria mulher. Então, entre tantas coisas, esta lição ela vem ressaltar esses valores, esses princípios, que a mocidade, sobretudo o jovem, uma moça e o rapaz, precisa compreender que como cristãos, todo cristão ele pensa em casamento, embora que nem todo namoro, nem todo noivado termine em casamento, mas todo cristão que namora e que noiva, ele deve ter como objetivo o casamento. Com certeza, pastor, e é até uma coisa contraditória para um jovem da igreja, ou uma moça, um rapaz, dizer assim, eu não quero casar, a não ser uma coisa, uma exceção, uma coisa atípica, né? Mas estou dizendo, no padrão normal, por causa de uma ideologia, a pessoa não querer assumir um compromisso, não querer casar por causa de uma ideologia
que traz consequências negativas para a sociedade, que a história está aí muito bem para mostrar, fica uma coisa praticamente antibíblica, porque o padrão bíblico é justamente o casamento, dentro desses padrões que já foram estabelecidos por Deus. São princípios, independente da cultura, independente aí das leis do país, independente de algum pensador universitário, mas o que vai prevalecer é a Bíblia, a palavra de Deus. E isso não é antiquado, isso aqui é um salva-vidas. Eu posso até adiantar, e quem está assistindo a gente pode até, talvez, esteja vivendo essa situação. Quem vai pelo lado desse mundo feminista, dessas ideologias, né? No fim da vida termina ficando só. E começa a se lamentar, porque de coisas, estou dizendo que já vi e já ouvi, de que deveria ter feito lá atrás. O que era para ser feito lá atrás? Ter procurado um relacionamento sério, ter procurado uma casa, a criação de uma família. Disso eu sempre digo a qualquer jovem, olhe para o futuro e olhe que esse tipo de ideologia que você está vivendo vai lhe levar a ficar só. E ficar só na velhice é um problema. Ficar sem filho é complicado. É por isso que o texto bíblico diz, case. Agora, é claro, dentro da orientação de Deus, o evangelista Alessandro mencionou aqui e pontuou algo muito importante, que é do capítulo 3, versículo 1. Orientação dos mais velhos. Vamos atualizar? Orientação de uma mãe bem casada, de um pai bem casado. Né? Porque tem gente mal casado dando orientações horríveis por aí afora. Mas de um pastor da igreja, de um presbítero da igreja, de alguém que casou e vive bem, tem dificuldade, tudo tem dificuldade da vida, até viver já é uma própria dificuldade, mas o casamento nunca se tornou uma instituição falida. Uma vez eu disse até a um desses ideólogos, se é uma instituição falida, por que tu quer casar de outra forma? Então era para não ter nenhum modelo de casamento, perfeito. Não é ter nenhum modelo de casamento, né? É para ser destruído. Nem casamento, o contrário, a própria natureza divina. Era para existir, então ela não é uma instituição falida, você quer substituir uma coisa. Perfeito. Mas é uma instituição bíblica, registrada pelo Senhor, e aqueles que são bem casados, que passaram por todo esse processo, respeitaram o processo, que é um assunto também importante, né? Dependendo da classe e de quem estiver ensinando ali na frente, respeitar o processo. Para um bom entendedor, eu vou me limitar justamente à minha função. Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Que tem gente que não respeita o processo, é seu, é para você, está reservado, mas infelizmente você vai atropelando o processo e muitas vezes aquilo que era para ser tão bom se transforma em consequências, traz consequências tão negativas, né? Respeita o processo. Aí quebra o princípio do amor, da honra, do respeito. E fator que, aliás, foi comentado na lição passada, né? Na lição passada você trabalhou isso. Então você tem alguns que não querem casar, outros casam, mas esse princípio do respeito, do amor, da honra entra em conflito. E alguns que casam e mesmo podendo ter filhos, não querem ter filhos porque vem filhos como problema. Quer dizer, Satanás vai deturpando não só o princípio da natureza da pureza, o princípio do casamento, mas também a bênção dos filhos. Porque como é que a Bíblia define filhos? A Bíblia define filhos como fruto do Senhor. Então veja essa cosmovisão anticristã que vai influenciando a nossa juventude, e essa lição, você, principalmente professor de jovens, é importante que ressalte esses valores, que esses valores são valores bem caros para a nossa fé. Mas como se deu a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, e nesta oportunidade estudando a 5ª lição, que tem como título O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. E no bloco anterior nós comentamos o 2º tópico de nossa lição, então vamos avançar agora para o 3º tópico, tem como título a remissão da linhagem de Davi através
de Ruth e Boaz. E neste tópico, evangelista Alessandro, nós temos aí 2 subtópicos: o nascimento de Obed e Boaz, um tipo de Cristo. O que é que a gente pode comentar? Pois não, pastor. Chegamos aqui ao ápice da lição, não é? Ao fechamento dessa história, onde Deus ele vai mudar o quadro. Ele vai, como falamos já em momentos anteriores, transformar uma história de lamento, de tristeza, em uma história de felicidade. Começa-se o livro com sepultamento, com morte, com fome, e termina o livro com festa, porque casamento fala de festa, né? Festa, alegria e, sobretudo, sobre restituição, porque a morte dos filhos de Noemi é recompensada pelo filho que nasce de Ruth. Inclusive, o próprio texto diz isso, não é? Que as mulheres as suas vizinhas, diz isso, versículo de número 16, do capítulo 4, diz assim: e Noemi tomou o filho e o pôs em seu colo e foi por sua mãe. Veja, ela recebeu aquele filho como um filho, aquele neto como filho. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. A alegria foi tão grande que Ruth disse: eu não estou nem preocupado com o nome do filho, e Noemi também. E as vizinhas disseram: não, a gente tem um nome bom para vocês, e o nome é Obed. E isso aqui, pastor, é interessante, porque o nascimento desse menino mostra algumas coisas, e eu vou aqui me fazer jus de uma anotação, de uma lição da própria superintendência do ano de 2017, quando nós falamos sobre Ruth, uma mulher digna e honrada. E aqui algumas coisas acontecem para que esse nascimento venha a surgir. Primeiro, Deus, como soberano, dirigiu todas as coisas. Nada aconteceu por acaso. A Almeida, Revista Atualizada, no capítulo 2, versículo 3, diz: por causalidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o que era da família de Elimeleque. Isso está falando lá no início, quando Ruth está ali, e a versão atualizada dá a entender que ela entrou em qualquer lugar. Ela não escolheu, mas foi aquele lugar onde Deus estava dirigindo para que ela entrasse e conseguisse o que ela precisava. Segundo, Deus vai honrar o nascimento dessa criança, é Deus honrando a história de Noemi. É Deus honrando a história também de Ruth, porque ela deixou os seus parentes, ela saiu de onde estava, né? E foi para lá sem saber o que ali aguardava no futuro. E aqui nos faz lembrar um texto de Salmos 30, verso 5, a parte B, que diz assim: que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O choro daquela família durou aquele percurso, né? Lá de Moabe até a casa de Belém. Mas chegou um dia em que esse choro ele foi cessado. Terceiro, esse casamento que resultou no nascimento desta criança, e aqui sim é o ápice da lição, vai fazer com que Ruth seja incluída na genealogia de Jesus. Jamais aquela moabita certamente imaginou que o seu nome estaria na linhagem do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, não é? O livro de Ruth, como eu falei, começa com um lamento, mas termina com o nascimento desta criança, que o nome dele é Obed. E a expressão Obed do hebraico, pastor, significa servo. Isso aponta já para lá na frente um dos seus descendentes, que seria o servo sofredor, o Senhor Jesus Cristo, não é? Isso aponta para algo maravilhoso. E aqui a gente conclui, pastor, mostrando de que certamente o nascimento desta criança não só é uma mudança de página, mas mostra a soberania de Deus. O livro de Ruth não aparece em momento nenhum o nome de Deus. Não aparece o tetagrama, não é? Que é as 4 letras que representam o nome de Deus. Não aparece o nome Elohim, não aparece ali Adonai, mas aparece Deus do começo ao fim, regendo a história e construindo esse futuro maravilhoso. Então, o nascimento dessa criança, pastor, nada mais é do que o troféu, eu diria, de Deus para 2 mulheres que demonstraram a confiança plena no Senhor e assim foram benditas. Como o próprio texto diz, que só poucas mulheres na Bíblia, pastor, recebem esse nome de benditas, né? De bem-aventuradas. Uma no Antigo Testamento é Ruth e outra no Novo é Maria, a mãe de Jesus. Então, irmão Ramon, essa lição ela tem aplicação ética no sentido
do que já comentamos aqui, do respeito, do relacionamento. Se pode extrair lições sobre casamento, como nós colocamos aqui, casamento, esperar o tempo, esperar o momento exato, respeitar as fases, respeitar as estações, o relacionamento entre o esposo e a esposa, porque aqui está falando de respeito a todo o processo que foi desenvolvido e Deus atuando nesse processo, envolvem respeito, envolvem obediência, envolvem submissão, porque há pessoas que pensam que Deus trabalha na bagunça, né? Isso. Tem pessoas que às vezes quebram um princípio bíblico. Por exemplo, eu já ouvi alguém dizer que foi a vontade de Deus o casamento de determinada pessoa com uma pessoa não evangélica. Deus trabalhou, e porque Deus, segundo essa pessoa, Deus estaria a usando para ganhar aquela pessoa para Jesus, que não tem nada a ver. Uma coisa é a missão que a igreja tem de evangelizar. Você pode evangelizar, sim, é missão nossa, não só pregar falando, mas sobretudo pregar com a nossa vida. Mas para ganhar uma vida para Jesus não precisa manter um relacionamento conjugal com aquela pessoa. Aí diz assim, mas foi Deus que deu, foi Deus que abençoou. Quando a gente sabe que um princípio paulino, lá 1 Coríntios capítulo 7, que diz que não pode haver harmonia entre luz e trevas, não pode haver harmonia entre jugo desigual, entendeu? É a Bíblia que diz, são princípios. Então há pessoas que pensam que Deus não passa por cima dos princípios dele, bagunça e acontece, a coisa não se dá dessa forma. Então nós temos aqui uma lição que tem aplicações éticas, no que diz respeito tanto a namoro, noivado, casamento, e como também temos a aplicação cristológica, que já foi levantada aí pelo evangelista Alessandro de Boaz, como um tipo de Cristo, e Ruth como um tipo da igreja. Perfeito, pastor. Já foi citado muito bem aqui, e Boaz aqui, ele tipifica o próprio Cristo, não é? Por quê? Porque ele comprou este direito de possuir Ruth, não é? Já foi mostrado aqui sobre o casamento, não é? Ele pagou, não é, o direito a essa pessoa também que tinha este direito, não é? E me chama muito a atenção isso que o senhor citou aí, não é, de a pessoa no decorrer do caminho se relacionar com alguém que não é evangélico, e no decorrer do caminho dizer assim, não, eu vou evangelizar ele e eu vou ganhar ele para Jesus. Isso é um problema muito grande. Me faz lembrar, pastor, eu não vou citar o nome, não vou citar a localidade, mas eles nos assistem bastante, e me faz lembrar de uma pessoa que um homem ganhou a jovem para Jesus, discipulou, a jovem se tornou membro, e depois ela aceitou, e depois ele se relacionou com ela e assim se casou. Veja, eu tiro agora dessa lição e me lembrei desse fato que aconteceu na congregação onde eu fazia parte. Ele esperou todo o processo e a gente dizia, e aí, quando é que vai sair o casamento? Aí ele dizia assim, calma, eu vou respeitar. Ela está fazendo o discipulado, já ela vai se tornar membro, e quando todo esse período aconteceu, eles se casaram. Eles respeitaram o processo e hoje em dia eu conheço, ele assiste muito programa e hoje em dia vive uma vida feliz, amável e inclusive tem filhos. E dentro desse assunto que o senhor citou aí, Boaz sim, ele simboliza Cristo, porque da forma que Boaz foi o resgatador de Ruth, Jesus é o nosso resgatador, pastor. Então, irmão Jonas, chamar a atenção dos professores para a aplicação, né? A história é linda, a história é empolgante, é uma história de amor, é um romance, mas é preciso que o professor atente, sobretudo, para a aplicação, que é a contextualização disso para os nossos dias, porque isso só promoverá a edificação à medida que o aluno compreende de fato que lições podem ser extraídas deste fato que ocorreu há centenas de anos atrás para aplicar a sua vida hoje. Certeza, a história é uma história antiga, numa cultura diferente da nossa, mas os princípios estão ali, que perpassam todas as culturas e perpassam justamente o tempo.
algumas que já foram levantadas, que é a questão do casamento, do padrão bíblico do casamento, de respeitar o processo de casamento, trazendo para os nossos dias, respeitar a fase do namoro, a fase do noivado, respeitar, até chegar, o respeito vai até a morte que separe. Então, a gente tem esse período daí também. Outra coisa, ficar no local da bênção. Ou melhor, que local é esse? Do respeito, da lealdade, da submissão, que Deus vai fazer alguma coisa a favor dessa pessoa. Outra coisa, trabalhar. Ruth trabalhou, Ruth procurou conselhos. Então aí, pastor, são alguns dos princípios, das aplicações que a gente pode trazer, não somente para o jovem, né? Mas também para toda a igreja de maneira geral. Pode ser dividido em questões éticas, em questões de relacionamento, as aplicações. Evangelista Alessandro, que lições o professor pode extrair desta lição na semana para estar aplicando aos alunos na classe escola dominical? Pois não, pastor. É dependência de Deus e confiar de que Ele está no controle de todas as coisas. Há um texto escrito por Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Noemi certamente era uma mulher que amava o Senhor, temia o Senhor. E apesar da catástrofe, apesar das dores, Deus transformou tudo isso em bênçãos na vida dela. Então tudo concorre, tudo percorre para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Às vezes a gente não entende quando alguma coisa está fora do lugar, pastor. Quando algumas coisas começam a desmoronar em nossa vida, em nossa família. Claro, quando eu digo desmoronar, não por questões da colheita, da lei da semeadura, mas por questões divinas. Deus permite, às vezes, algumas coisas acontecerem. A gente não sabe naquele momento, mas como diz as Escrituras, o que eu faço hoje tu não sabes, mas saberás depois. Então essa lição, no nosso ponto de vista, tem também a ver com isso. Mostrar que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo, no final, vai dar certo. Irmão Ramon? Sim, senhor pastor. Eu encerro esta lição de hoje, não é que já a gente vai começar a estudar Esther, mas eu encerro, melhor dizendo, com a palavra restauração, pastor. Da mesma forma que Ruth perdeu tudo, mas no final ela saiu vitoriosa. Então você, professor, vai ter essa missão de passar para o seu aluno. Possa ser que dentre os alunos, alguém que esteja passando um momento muito difícil, um momento de perca, um momento de provação, mas você tem que encerrar a aula com um momento bom, dizendo que Deus restaurou o matrimônio. Então, professor, foque nisso em nome de Jesus. Bom, Jonas? Uma palavra que destaco, pastor, é a palavra iniciativa. Então, Noemi tomou iniciativa em momentos tão difíceis, tão calamitosos, que até em pensar, em se colocar naquela situação, aí a gente sente o sofrimento daquela mulher. Mas ela tomou uma iniciativa, ela não ficou parada. Ruth, da mesma maneira, tomou uma iniciativa. E é a partir dessas iniciativas que Deus começa uma nova história na vida de qualquer pessoa. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, chegamos ao final do nosso programa. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial. Evangelista Alessandro, vamos orar? Pois não, pastor. Soberano Deus, Pai Criador dos céus e da terra, te louvamos neste momento, Senhor, por tua palavra que foi lida, por estas preciosíssimas lições que aprendemos na vida de Ruth e de Noemi. Muito obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor nos concedeu. Continua abençoando as famílias. Vejam aqueles que estão neste momento, Senhor, quem sabe, inseridos na realidade do capítulo 1 do livro de Ruth. Mas que as tuas boas mãos os conduzam ao capítulo 4. Eu te peço neste momento, Senhor, que continue abençoando o nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, sua família, seu ministério, o ministério desta igreja em Pernambuco. Abençoando a Rede Brasil de Comunicação, Senhor, que tem sido uma bênção em nossas vidas. Abençoando, Senhor, a superintendência das escolas bíblicas dominicais, o teu servo, o pastor Nadi Jackson Saraiva, nosso superintendente, toda a equipe. Abençoa nós que estamos aqui, Senhor, neste momento, comentando esta lição, e que todos que nos acompanham sejam também agraciados. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 5ª lição com o tema O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Próxima semana veremos a 6ª lição com o título O livro de Esther. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.